Olá, alunos do terceiro colegial A, professor Rony aqui falando. Então, hoje vamos ir para a nossa segunda quinzena, parte 1, né? Segunda quinzena, parte 1. Pessoal, essa aula aqui eu fiz ela no intuito, né? De ser mais breve mesmo, tá? Porque a aula passada ficou muito longa, né? Então, isso aqui eu vou tentar ser bem resumido aqui, para ficar um vídeo bem curtinho, ficar uma coisa mais amenizada aí, tá? Então, ó, condutores em equilíbrio, tá? Perceba aí que eu coloquei dois exemplos, né? Então, ó, primeiro, condutor eletrizado em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, ou ele pode estar neutro, né? Ele pode estar neutro ali, ou ele vai ter as suas cargas elétricas ali se movimentando de maneira desordenada. Como assim? Porque para ele ficar eletrizado, vai acontecer, pelo princípio de atração e repulsão, as cargas se repelirem, né? Elas vão se repelir. Então elas vão tudo para a parte externa, elas vão tudo para a superfície, né, do condutor. Elas ficam lá na superfície, ok? E, como eu falei, por esse princípio de atração e repulsão, elas tendem a ficar o mais longe possível uma da outra, né? Então isso gera um movimento desordenado, tá? Nesse caso, ele está em equilíbrio, tá? Porque não tem influência de outro corpo nenhum ali. Então as cargas estão lá se movimentando de maneira mais livre, né? Na sua superfície, porque ele é um condutor, a gente já comentou sobre isso. Por ele ser um condutor, os elétrons se movem com mais facilidade, porém eles ficam lá na superfície, ok? De maneira desordenada, tá? Depois a gente vai ver a figura de baixo, tem um condutor eletrizado, né? Fora do equilíbrio. Aí o que acontece nesse caso? O condutor está lá, né? Se tiver influência de um outro corpo eletrizado, né? Um corpo negativo, por exemplo, ou um corpo positivo, não sei. Eu vou falar de cargas, mesmo sinais e sinais opostos, é melhor. Você tem um corpo lá e tem influência de um outro corpo de cargas de mesmo sinal, o que vai acontecer? As cargas desses vão se repelir, né? E elas vão se repelir em movimento ordenado, como está na figura aí, ok? Então elas vão tudo para um lugar, certo? E quando surge esse movimento ordenado, aí a gente pode falar que está fora do equilíbrio, ok? E depois tem as propriedades aí dos condutores, né? Teve um que eu não coloquei aí, mas se você tem um exemplo lá de um condutor, né? E esse condutor está eletrizado, e suas cargas vão para onde? Para a superfície, ok? Elas vão todas lá para a superfície, certo? O que isso vai acontecer? Vai acontecer que aqui no interior dele, o seu campo elétrico é nulo, porque as cargas estão aqui na superfície. Porém, esse vetor campo elétrico aqui, ó, tem que ser perpendicular, ó, ele tem que ser perpendicular, vetor campo elétrico aqui, ó, ele tem que ser perpendicular à superfície. Por que ele tem que ser perpendicular à superfície? Porque se assim não fosse, as cargas elas iam ter um movimento ordenado, ok? E não pode ter esse movimento ordenado aqui, ok? Então, aqui no centro, o campo elétrico é nulo, tá? E as cargas vão para a superfície e o vetor campo elétrico é perpendicular, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com a superfície, um ângulo de 90 graus. Sempre formando um ângulo de 90 graus para que as cargas não tenham esse movimento ordenado, ok? E tem o caso aí no caso pontiagudo, né? Quando tem essas pontas aí tá pequeno um trechozinho aí falando as situações, eu não vou ler não, justamente para o vídeo ficar mais rápido, mas vocês depois dão uma lidinha aí, vocês vão ver o que acontece. Só falar uma coisa, falou aí sobre
ionização do ar, né? Eu acho que é bom comentar. Tem algum lugar por aqui falando sobre o negócio de ionizar. Ah lá, a elevação do valor do campo elétrico provoca a ionização do ar. Deixa eu só comentar só isso, tá? O que é ionização? O que é íons, né? Lembra que a gente comentou sobre os átomos? Né? Então você tem um átomo lá, né? No núcleo você tem os prótons e os nêutrons, né? E aqui, ó, na eletrosfera fica circundando aqui, ou circundando, não sei o que fala isso, fica aqui em volta, né? Aqui na eletrosfera, os elétrons, o nome já fala, né? E fica os elétrons, carga negativa, né? Os prótons positivos. O que acontece? O número de prótons tem que ser o mesmo número de elétrons, tá? Quando passa, né? Ou falta elétrons, aí passa a se chamar íon. Aí não se chama mais átomo, chama-se íon, tá? No caso, suponhamos que esse aqui ele venha a perder um elétron. Perdeu um elétron aqui, ok? Ó, você pode ver que tem 2 prótons, né? Tinha que ter 2 elétrons para ser átomo. É o exemplo que estou dando. Mas aqui tem um elétron só. Então aí ele passa a chamar um íon. Íon positivo, tá? Então, ionizar é isso, é você alterar aí a quantidade das cargas elétricas, né? Fazendo com que os corpos fiquem ou não eletrizados. Íon positivo no caso da falta de elétrons e íon negativo no caso de excesso de elétrons. Então, isso que o condutor em pontas, né? Ele tem essa facilidade de fazer com ar. E vocês veem na figura aí que a tendência, as cargas é se acumularem lá na ponta, né? Elas ficam mais aqui, com maior intensidade aqui na ponta, né? Nessa região é onde que você vai ionizar o ar, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar essa descarga, né? É por isso que os para-raios têm as pontas, ok? Deixa eu ver o que mais. E pode surgir também algumas luzes, né? Uma luminosidade. Certo. E no mais, vocês lendo aí, vocês já vão entender bastante. São 4 situações aí, né? E já podem ir para o exercício, tá? Já podem ir para o exercício. Já pausa aí, já vamos responder ele aqui rapidinho, porque é mais teórico, não tem conta nenhuma. Já pausaram aí? Então vamos lá. Primeiro, quando podemos considerar que um condutor está em equilíbrio eletrostático, né? Eu escrevi aqui quando está eletrizado e o movimento do elétron é desordenado ou não está eletrizado, mas ficou ruim do jeito que eu coloquei. Mas vocês pegaram a ideia, né? Mas eu vou ler na íntegra, no livro. Se você colocou igual eu coloquei, beleza. Mas eu vou ler na íntegra aqui no livro, porque aqui está mais certinho, mais bonito. Ó, eu gostei, ficou assim, ó. Quando não está eletrizado, ok? Ou está eletrizado com elétrons se movimentando desordenadamente. É que eu tentei resumir ali para fazer mais curto, acabou ficando feio. Então é melhor. Então vou ler na íntegra. Você colocou coisa parecida com isso? Pode deixar. Não precisa pôr igualzinho, tá aqui. Só pega essa ideia. Quando não está eletrizado, está em equilíbrio. Quando não está eletrizado, né? Ou está eletrizado, ou seja, quando não está eletrizado, está neutro. Ou está eletrizado com elétrons se movimentando de forma desordenada, como a gente comentou aquela hora. Depois, a seção exercício 2 é de faculdade também, vestibular, tá? A seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático carregado positivamente tem a forma de pera, conforme mostra a figura. Tá a figura aí com forma de pera, né? Vixe. Uma maravilha essa forma de pera, amiga. Figura aí em forma de pera. Aqui tem um ponto A. E aqui tem um ponto B. Considere os 2 pontos, né, em sua superfície e as seguintes informações. Primeiro, A e B estão submetidos ao mesmo potencial. E se estão submetidos ao mesmo potencial, eu vou ser sincero para vocês, eu errei essa daí quando eu fiz a primeira vez.
Eu pensei que sim, né? O que vocês colocarem? Bom, eu vou ler tudo, depois a gente vai. Segundo, o vetor campo elétrico E tem a mesma intensidade em A e B. Terceiro, o vetor campo elétrico E que resulta no interior do condutor é nulo, né? Então, agora eu vou comentar. Qual que está certo aí? A e B estão submetidos ao mesmo potencial? Porque, assim, na verdade, eu achei que não, tá? Eu achei que não, por quê? Porque eu pensei que... Olha o que eu pensei, às vezes você pensou isso também. Eu pensei que aqui, ó, por essa região está concentrada maior número de cargas aqui. Pensei que não, e que tem uma diferença. Só que depois eu pensei, bom, aí está falando de potencial, né? Aí qual foi o meu pensamento? Eu pensei no potencial elétrico, não sei se eu estou correto, mas eu pensei no potencial elétrico, que é essa expressão aqui, ó, né? Se analisar por aqui, né? Se analisar por aqui, de fato elas têm sim o mesmo potencial elétrico, né? Distância aqui, ó, né? Analisar por essa expressão, elas têm sim o mesmo potencial elétrico, é verdadeiro. Depois, o vetor campo elétrico E tem a mesma intensidade em A e B. Aí, ó, o vetor campo elétrico E tem a mesma intensidade em A e B. Eu confundi com o vetor campo elétrico. Ou seja, esse vetor aqui, ó, né? Esse vetor aqui, campo elétrico, ele aqui, perpendicular aqui, né? E ele perpendicular aqui. Eles vão ter a mesma intensidade? Eles vão ter a mesma intensidade? Sendo que aqui, ó, a gente para pensar, está armazenado mais cargas. O vetor campo elétrico ele tem a mesma intensidade em A e B? Não tem a mesma intensidade. Isso aqui está armazenado mais carga, a intensidade dele aqui é diferente da intensidade dele aqui, né? Então é falso. O primeiro é verdadeiro, o segundo é falso. E o terceiro, o vetor campo elétrico E que resulta no interior de... Essa é falso. Ufa, mas essa. Ó, o vetor campo elétrico E que resulta no interior do condutor, no interior, é nulo. Isso é fácil saber, que a gente comentou aquela hora aqui, né? Eu ia falar sobre isso, então ele é nulo. Essa é verdadeira. Então a resposta certa é a letra D, tá? E a terceira, caso um condutor esteja em equilíbrio eletrostático, é correto afirmar sempre que... Então, se ele estiver em equilíbrio, ele é eletrostático, está em equilíbrio, né? Eu já sei que se está em equilíbrio, os movimentos são desordenados, né? Ou ele é neutro, né? E vamos ver o que mais que ele está falando aqui, ó. Letra A. Esse condutor terá as cargas distribuídas uniformemente? Sim. Em seu volume? Ou seja, em todo o seu corpo? Não, ele vai para a superfície lá, né? Então a primeira já furou. A letra B. Esse condutor terá as cargas distribuídas uniformemente em sua... Esse condutor terá as cargas distribuídas uniformemente em sua superfície interna. Aqui para a parte de dentro aqui, na superfície aqui, esse aqui foi um peguinho, né? Eu fui quase caindo, né? Não. Letra C. Esse condutor se apresenta neutro ou eletrizado? Ó, gostei. Esse condutor se apresenta neutro ou eletrizado. E nesse caso, as cargas em excesso estão distribuídas pela sua superfície. Esse aqui tá uma beleza, tá uma belezura. Vamos ver se o outro está melhor que esse, que até então é esse. Letra D. Nesse condutor, a soma de todas as cargas é positiva e elas são distribuídas uniformemente pela sua superfície. Estão distribuídas uniformemente pela superfície? Ok. Mas nesse condutor, a soma de todas as suas cargas é positiva? Sempre vai ser positiva? Se tiver carregada negativamente? Então, esse aqui está estranho. Está dando uma deslizada aqui. Então, na minha opinião, né? Não na minha opinião, na minha opinião, mas às vezes você discorda. A resposta certa é a letra C. Este condutor se apresenta neutro ou eletrizado e, neste caso, as cargas em excesso estão distribuídas pela sua superfície. Ok? Então, no mais é isso. Olha lá, ficou curtinho o vídeo, eu acho que esse aqui não foi tão cansativo, né? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.